Vamos agora às regras para emprego de artigos. A anteposição de artigo pode substantivar qualquer palavra. Isso nós chamamos de derivação imprópria. Qualquer classe de palavra vira substantivo desde que você coloque um artigo antes dessa palavra. Por exemplo, o não é uma palavra dura. Observe que a palavra não, originalmente, é um advérbio de negação, mas neste caso, por estar precedida do artigo o, esta palavra vira substantivo, passa a ser substantivo. Portanto, quando você diz o não é uma palavra dura, não deixa de ser advérbio, vira substantivo por derivação imprópria. E por quê? Porque está precedida do artigo. Da mesma forma, quando se diz não entendo o porquê da dúvida. A palavra porquê, originalmente, é uma conjunção, mas aqui vira substantivo. Por quê? Porque está precedida do artigo o. Então, o porquê da dúvida, porque é um substantivo. E nesse caso, observe que essa palavra passa a ser acentuada graficamente por se tratar de substantivo. Outra regra para o uso do artigo é que o artigo pode aparecer unido com preposição. Essa união pode ser por combinação, contração ou fusão. Combinação é a junção de a mais o. Você junta os dois formando ao. Nesse caso é combinação. Contração é quando você junta a preposição com o artigo formando uma nova palavra. E no caso de fusão, só existe uma, que é crase, fusão de preposição a mais artigo a, que gera crase. Então, quando você diz obedeço ao semáforo, observe que obedeço ao é junção da preposição a com artigo, é combinação da preposição a com artigo. Por isso, obedeço ao semáforo, ao, combinação de preposição a mais artigo. Por que combinação? Você junta os dois, nenhum deles muda. A mais o ao. Agora, deixou o livro numa mala. Numa é contração da preposição em com o pronome, com o artigo indefinido uma. Então vejam que numa é contração de em mais uma. Como você sabe que é contração? Contração é quando você junta os dois, formando uma nova palavra. Numa, em mais uma. Pela, por mais a. Da é de mais a. Na é em mais a. Nesse caso é contração. E agora, não pude comparecer à festa. Observe que o acraseado é fusão da preposição a com artigo a. Fusão só existe uma, é crase. Fusão de preposição a com artigo a que gera a crase. Portanto, o artigo pode aparecer sozinho, quando se diz, por exemplo, deixou o livro, esse o é simplesmente um artigo. Mas pode também aparecer combinado, a mais o ao, pode aparecer contraído, em mais uma numa, e pode aparecer fundido, a mais a acraseado. Está claro isso? Observe a próxima regra. Emprega-se o artigo depois da palavra ambos. Por exemplo, o juiz ouviu ambos os cônjuges. Não se admite dizer o juiz ouviu ambos cônjuges. Você é obrigado a usar o artigo entre a palavra ambos e o substantivo que vem seguindo essa palavra. Obrigatoriamente o artigo. Não se deve usar o artigo nem antes nem depois da palavra cujo. Cuidado, esse é um dos erros mais comuns em que nós incorremos. Não cabe artigo, seja antes, seja depois da palavra cujo. Erro completamente, é um erro que você deve realmente evitar. Por exemplo, o professor cujo livro você comprou é ele. Não se admite dizer o professor o cujo livro, ou então do cujo livro, ou cujo o livro. Não cabe artigo, quer antes, quer depois da palavra cujo. Não cabe artigo, preposição é outra coisa. Preposição depende da regência. Por exemplo, se eu dissesse assim, o professor a cujo livro você se referiu. Esse a é preposição. Quem se refere a. O professor de cujo livro você falou. Quem fala, fala de. O professor em cujo livro está esta matéria. Está em. Então, isso é preposição. Não cabe artigo, seja antes, seja depois da palavra cujo. Também não se usa artigo antes da palavra casa, que não esteja determinada.
É indevido o uso do artigo antes da palavra casa, a não ser que ela esteja determinada. Por exemplo, não havia ninguém em casa. Não se admite dizer não havia ninguém na casa. Não havia ninguém em casa. Agora, se nós determinássemos a palavra casa, haveria o artigo. Não havia ninguém na casa do compadre. Não havia ninguém em casa. Não havia ninguém na casa do compadre. Percebeu a diferença? Cheguei mais cedo a casa. Vejo que esse a é simplesmente uma preposição. Por isso não cabe crase em hipótese alguma. Não se admite dizer cheguei mais cedo a casa com crase. Agora, se a palavra casa estivesse determinada, haveria o artigo e, consequentemente, a crase. Por exemplo, cheguei mais cedo à casa do compadre. Aí haveria a crase obrigatoriamente. E é facultativo o uso do artigo antes do pronome possessivo, desde que seja um pronome possessivo que acompanhe o substantivo, ou seja, um pronome adjetivo possessivo. Aí é opcional o uso do artigo. Por exemplo, gostei muito da sua voz, ou se preferir, gostei muito de sua voz. Então você pode usar, neste caso, só a preposição ou a preposição contraída com artigo. É indiferente. Por quê? Porque sua é um pronome possessivo que acompanha um substantivo. É chamado de pronome adjetivo possessivo. O artigo é opcional. Agora eu digo assim, e você, gostou da minha? Não se admite dizer gostou de minha, porque minha é pronome possessivo, mas está empregado em sentido absoluto, ou seja, está sendo usado como pronome substantivo. Olha a diferença. Eu gostei muito de ou da sua voz, porque a palavra sua vem acompanhada do substantivo. Agora, você gostou da minha. A palavra minha está sozinha, não está acompanhando um substantivo. Por isso, nesse caso, o artigo é obrigatório. Da mesma forma, eu posso dizer, nosso vizinho não conhece teu pai, ou então, o nosso vizinho não conhece teu pai. O artigo é opcional. Posso dizer apenas nosso vizinho ou o nosso vizinho. O artigo é opcional. Da mesma forma, eu posso dizer, não conhece teu pai, ou então não conhece o teu pai. Portanto, você pode usar o artigo é também opcional. Não conhece teu pai, não conhece o teu pai. O nosso vizinho, ou nosso vizinho. Confio em minha família, confio na minha família. Está claro isso? Outras regras para o uso de artigo. Não se deve usar artigo diante de pronomes de tratamento. É completamente descabido o uso de artigo com os pronomes de tratamento. Por exemplo, conheci Vossa Excelência numa festa. Não se admite dizer conheci a Vossa Excelência numa festa. Não se usa artigo diante de pronomes de tratamento. Da mesma forma, quando se diz refiro-me à sua santidade, veja que este a é simplesmente uma preposição. Não cabe artigo, consequentemente não há crase. Esse a é simplesmente uma preposição, refiro-me à sua santidade, não cabe artigo diante de pronomes de tratamento. Não se deve contrair artigo quando precede o sujeito ou um nome próprio. Ou seja, não se pode fazer a contração de preposição com artigo quando o artigo faz parte do sujeito ou faz parte de um nome próprio. Isso é um erro muito comum em que nós incorremos. Por exemplo, no caso de um nome estar errado, corrija-o. Não se admite dizer no caso do nome estar errado, porque o nome é sujeito do verbo estar. Se é sujeito, você não pode contrair esse artigo com a preposição. Você não pode dizer, no caso do nome, no caso de o nome estar errado, corrija-o. Da mesma forma, eu devo dizer, não vejo mal em o governo adotar essas medidas. Não se admite dizer não vejo mal no governo adotar essas medidas. Não vejo mal em o governo adotar essas medidas. Da mesma forma, quando se diz li essa matéria em o Globo, não se admite dizer li essa matéria no Globo, porque o jornal carioca se chama O Globo. Então não se pode contrair a preposição com artigo quando o artigo faz parte do nome próprio. Da mesma forma, eu devo dizer assim, eu ouvi essa notícia
em A Voz do Brasil e não na Voz do Brasil. Está claro? Agora, outra regra, não se usa artigo antes de substantivo que esteja sendo empregado de forma genérica. Por exemplo, Mariano toca piano, violão e até bateria. Não sei de mim dizer Mariano toca o piano, o violão e a bateria. Então, nesse caso, não se usa o artigo porque piano, violão e bateria estão sendo empregados em sentido genérico. Diante de antropônimos, que são antropônimos, nomes próprios de pessoas, nós devemos observar o seguinte critério. Se a pessoa de quem você está falando lhe é íntima, sobretudo em linguagem familiar, você deve usar o artigo. Por exemplo, gosto da Manuela e do Gael, meus netos. Por que é da Manuela e não de Manuela? Porque Manuela e Gael são meus netos, pessoas de minha intimidade. Por isso eu devo usar o artigo. Eu digo assim, eu confio em Thalita, minha filha? Não, confio na Thalita, minha filha, porque se é minha filha, é de minha intimidade, eu devo usar o artigo. Agora, se a pessoa for pública, se for uma pessoa pública, não se deve usar o artigo. Por exemplo, ele votou em Dilma e não na Dilma, e não em Bolsonaro e não no Bolsonaro. Não se usa o artigo diante de nomes, de antropônimos, nomes de pessoas, quando essa pessoa é pública. Eu digo assim, eu sempre gostei de Xuxa e não gostei da Xuxa. Ele sempre gostou do Pelé? Não, ele sempre gostou de Pelé. Então, você não deve usar o artigo quando está se referindo a um nome próprio de uma pessoa que seja de domínio público. E se não estiver especificada essa questão de ser pública ou familiar, o artigo é opcional. Por isso eu devo dizer, confio na Débora ou confio em Débora, tanto faz, porque Débora é um antropônimo, nome de uma pessoa, e não está especificado o laço de intimidade ou se ela é uma pessoa pública. Por isso o artigo é opcional. Não sei quem é João, então não sei quem é o João. Eu confio em Pedro ou confio no Pedro. O artigo é opcional. Está claro?